Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de ciências, trazendo um tema bastante interessante hoje, que é o calor, né? E a gente vai tentar diferenciar a temperatura de calor, né? Tentar sentir essas sensações térmicas nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmico nos nossos cotidianos, né? Então a gente vai tentar entender um pouquinho aprender um pouquinho sobre a temperatura e o calor, né? Então eu vou separar aqui alguns pontos importantes que a gente precisa notar, que vai ajudar a gente a perceber essa diferença, tá? Então primeiro a gente vai ver aqui, que eu notei que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre temperatura e calor. Embora eles tenham os mesmos conceitos, né, conceitos fundamentais, sobre termologia, os conceitos de termologia, propagação de calor, temperatura, entre outros, baseados no mesmo conceito, eles são automaticamente distintos e não são sinônimos, tá bom? Embora um tenha uma certa precisão do outro, é, embora isso, eles não são semelhantes, tá certo? Então vamos lá. Seguindo aqui para nossa aula, nós vamos apresentar a diferença relativa básica entre a temperatura e o calor. Então, aqui, quando a gente fala de temperatura, a gente está falando de agitação de moléculas, né? Então, quanto mais um corpo está agitado, maior será a temperatura dele. Por exemplo, uma pessoa ao fazer uma caminhada, por exemplo, correr, por exemplo, e até um hospital para aferir a temperatura dele, então vai estar uma temperatura muito elevada, né? Por que, que vai estar elevada? Porque o sujeito, a pessoa, está alterado, está com seu organismo alterado, está com as moléculas agitadas, né? Então, quando a gente fala de temperatura, nós estamos falando do grau de agitação das moléculas. Enquanto a gente está falando de calor, nós estamos falando da transação, da transição, desculpem aí pela palavrinha que eu escrevi errado, transição de energia, né? A transferência de energia, se considera aqui o erro, tá? Erro de digitação. Então vamos lá. Então a gente está falando de calor, nós estamos falando da transferência de energia, da transição de energia de um corpo para o outro, certo? Então vou descer aqui, eu vou tentar explicar um pouquinho mais para vocês, tá bom? Daqui a pouco a gente vem para cá para o calor. Então nós vamos focar aqui agora na partezinha que fala sobre a temperatura. Então nós vamos tentar focar aqui. A temperatura, como eu já falei para vocês, é a partezinha, a função, a temperatura é o termo utilizado para medir o grau de agitação das moléculas. Então, para medir, aferir a temperatura do corpo, a gente utiliza o termômetro, tá? Então, para a gente fazer medidas de temperatura, para a gente aferir temperatura em um corpo, a gente precisa de um aparelhozinho chamado termômetro, né? Termômetro, que é o nosso termômetro, tá? Eu separei assim, pessoal, que é para a gente ver. Esse termo aqui vem de térmico, né? Que é de temperatura, e o metro vem de medida. Então, medir temperatura, medir a a agitação das moléculas, que no caso aqui é o que a gente está falando de temperatura, tá bom? Então a gente está vendo aqui a questão de que nós estamos falando de propagação de calor, variação de temperatura no conceito geral de temperatura e calor, tá bom? Aí agora que eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre essa transição de energia, o que é essa troca de energia, né? Vejam aqui o esquemazinho que eu tentei desenhar para vocês, ó. Eu tenho um corpo e um ambiente, por exemplo. Aí aqui eu vou colocar um exemplo mais claro, como se fosse corpo, corpo e corpo. Fica mais claro. Por exemplo, vamos supor que nós temos um corpo com uma temperatura mais alta
que o outro corpo. Quando eu coloco esses dois corpos em contato, eles vão ter uma troca de energia, eles vão ter essa transição de energia. O que significa o quê? Que eles, a partir do momento que eles entram em contato, o seu calor, a sua transição de energia, eles vão tentar deixar a temperatura, eles vão tentar deixar a sua temperatura em equilíbrio dos dois corpos, tá bom? Por exemplo, como eu coloquei aqui, ó, corpo ambiente. Se a gente entra numa sauna, por exemplo, uma sauna ela é bem quente em relação ao ambiente, a sauna ela tem uma temperatura mais elevada, né? Que é trazer aquela sensação de suor, de quentura, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Quando a gente entra em uma sauna, por exemplo, o nosso corpo ele vai tender a aumentar a temperatura. Por que ele vai tender a aumentar a temperatura? Que a gente vai ficar com calor. Porque naquele ambiente, a partir do momento que eu entro em um ambiente com a temperatura mais alta do que a minha, o meu corpo ele vai tentar se adaptar àquela temperatura. Ou seja, a minha temperatura vai elevar para poder se adequar à temperatura ambiente. Ou seja, as temperaturas vão tentar entrar em equilíbrio, certo? Então, quando a gente fala de uma forma resumida, né? A temperatura ela é a característica do corpo, né? E o calor ele é essa energia de transição por conta essa troca de energia, né? De um corpo para o outro, de um corpo mais quente para um corpo mais frio, devido a essa diferença de temperatura, tá? Devido à diferença da temperatura. Entendido? Pronto. Agora, nós vamos para o nosso próximo passo, nossos passos semanais, que é exercitar, tá? Então, nós vamos pôr em prática o que nós aprendemos hoje.